Meus irmãos, muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Originalmente, hoje eu falaria sobre um tema, mas não vou falar sobre ele. Ia falar sobre a dádiva de ser mãe, motivado por um texto que a Aline postou no Facebook, que eu gostei muito, né? Liguei para ela, falei, posso colocar no boletim? Ela falou, pode colocar. Mas, por algum motivo, não deu certo de imprimir o boletim. Acabou a tinta no meio da impressão, não é, Fábio? E aí a gente não está com o boletim em mãos. A Aline falou que estaria aqui para ouvir e ver o texto dela. Não está. Né? E eu entendi que todos esses sinais, né, apontavam para outra direção. Quem sabe na semana que vem a gente fale sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre a providência de Deus na vida do seu povo. Providência de Deus. E quero falar disso à luz do texto de Gênesis, capítulo 22, de 1 a 14, que eu convido você a abrir agora. Gênesis 22, de 1 a 14. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, convido você a dar a devida atenção à leitura e à exposição desse texto. Lorena hoje está bem sociável, assim, está toda... Cadê o colar? Cadê o bracelete? Está com um bracelete de pérola ali, ó. Muito legal. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam, ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá.
Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com a leitura e a exposição da sua santa palavra. Depois de se ver envolvido na solução da questão envolvendo Agar, a escrava egípcia com quem teve um filho, Ismael, bem como depois de ter estabelecido uma aliança com Abimeleque, rei dos filisteus, Abraão recebe uma ordem divina para que fosse até Moriá, local onde deveria sacrificar o seu filho, o filho da promessa. E o que isso tem a ver com providência? Ou, o que é providência? Talvez, e muito provavelmente, você já ouviu falar dessa palavra, providência, providência de Deus. Mas o que é a providência de Deus? Recorremos à Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, da providência. O texto diz assim: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. Esse Deus, que é criador de todas as coisas, para a glória do seu nome, sustenta, dirige, dispõe e governa tudo, todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e o dolo dos seus corações, a fim de que sejam humilhados, para animá-los e dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. Às vezes Deus deixa em sua providência os seus filhos entregues, deixa que eles sejam tentados, permite até que eles caiam, e os disciplina e os humilha, para mostrar que Ele está no governo de todas as coisas, para nos ensinar a respeito da humilhação, para que nós dependemos cada vez mais dEle. E ainda, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Deus sustenta todas as coisas, Deus governa todas as coisas, Deus dirige todas as coisas, Deus dispõe todas as coisas, desde as menores coisas, as menos insignificantes, até as maiores coisas. Deus sustenta o seu povo, mesmo quando disciplina o seu povo, mesmo quando humilha o seu povo, e Deus sustenta a sua igreja. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? É um texto por demais conhecido, você já deve ter lido a respeito dele, ou lido ele, ouvido a respeito dele, e ele nos fala de um momento crucial na vida de Abraão. Deus requer de Abraão que sacrifique o seu único filho, ou o filho da promessa, o filho aguardado por anos e anos, o filho de quem o Senhor disse que
descenderia as estrelas dos céus e a areia do mar. O filho de quem Abraão esperava gerar muita descendência. E de repente Deus coloca Abraão à prova, exigindo o sacrifício do seu filho. O que isso nos ensina a respeito da providência? Primeiro, Deus tem todo o direito de colocar os seus filhos à prova. Todo o direito. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Seja a exigência feita a um homem que deveria construir uma grande arca, seja a ordem para que um povo despedisse as suas mulheres estrangeiras. Já leu sobre isso? Em dado momento da história, Deus falou, despede as mulheres estrangeiras. E os homens tiveram que mandar embora suas mulheres. Seja o desafio feito a um jovem para que vendesse todos os seus bens e desse aos pobres. Ou ainda, a exortação feita a um dos apóstolos para que depois de negá-lo, pastoreasse a sua igreja. Qualquer que seja a circunstância, devemos estar prontos para entender que Deus não é nosso servo, e sim nosso Senhor. Devemos obedecê-lo prontamente, não como Jonas. Lembra de Jonas? Não obedeceu de imediato. Sabendo que as provações que nos são impostas podem produzir um resultado para o nosso próprio bem. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4, nos lembra o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pastor, Deus pode me provar? Claro que pode. Pastor, por que Deus pode me provar? Porque Ele é Senhor. E nós somos servos. Por que Ele pode me provar? Porque Ele governa, porque Ele dirige, porque Ele sustenta todas as coisas. Por que Deus pode me provar? Ou para que Deus pode me provar? Para o meu próprio bem. Para o meu próprio bem. Deus prova, obviamente, para que sejamos aprovados. E Abraão aqui foi aprovado. O texto diz, agora eu sei que você teme a Deus. Agora, Jó, não precisa colocar a mão no seu filho. Você levantou o cutelo para imolar Isaac. Agora eu sei que você teme a Deus. Deus provou Abraão. E Deus pode tranquilamente provar a mim e a você. Portanto, descanse no Senhor. Não estranhe provas que venham sobre a sua vida. Elas também são fruto da providência de Deus. Quando a gente pensa em providência de Deus, talvez a coisa que nos venha mais à mente é alguma ação divina que nos beneficia, assim, de maneira claríssima, imediata. Deus nos dá uma bênção, uma cura, alguma coisa material que a gente queira, um emprego, não é? Claro que tudo isso está debaixo do escopo da providência de Deus. Mas às vezes aquilo que aparentemente é mal, também é fruto da providência de Deus para nós. Para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. Não é? Brian, eu vou perguntar para você aqui, tá? Mamãe já colocou você de castigo?
Já. Você gosta de ficar de castigo? Não gosta. Alguém gosta? Não. Eu não vou perguntar para as crianças de agora, né? Também não quero aqui colocar os pais em maus lençóis, né? Mas vou perguntar para os mais velhos, tá? Hugo. Os mais velhos, olha. Já tomou assim umas cintadas assim, muito tempo. Mas já foi corrigido, usando uma linguagem bíblica, já foi corrigido com vara, já? Não precisa ser literalmente com a vara. Um chinelo, né? Minha mãe dizia que não pode bater com a mão, né? Mas com fio de enceradeira, né? Aí tudo bem, não tem problema, né? A gente gosta. Gente, a correção no momento que a gente recebe, a Bíblia diz isso, não é agradável, mas ela pode produzir em nós um fruto proveitoso. Eu já dei testemunho, talvez já tenha dado aqui, dou de novo. Eu louvo a Deus pelas correções que a minha mãe me deu. Agradeço a Deus. Podia ter me perdido na vida, mas as lembranças das cintadas, né? Não só as cintadas, né, irmãos, mas a palavra ali de correção, uma orientação, uma bronca, né? Me levaram para o caminho do bem. Então, quando Deus prova alguém, isso se assemelha a um pai que corrige um filho, e corrige para o seu bem. Segunda coisa, além de Deus ter o direito de colocar os seus filhos à prova, deve ficar muito claro que Deus não exige nada de nós que não possamos atender. Pode parecer que sim, mas não. Deus não exige de nós alguma coisa que nós não possamos atender. E o que Deus exigiu de Abraão? O seu filho. Dura coisa o Senhor pediu a Abraão. Dura coisa. Nem de longe eu posso imaginar o que significa para um pai sacrificar o filho da sua velhice, o filho da promessa, em obediência ao Senhor. Nem de longe eu posso imaginar um homem perder todos os seus filhos, seus empregados, seu gado, seus bens, sua saúde, e ainda permanecer fiel. Estou falando de quem? De Jó. Nem de longe posso imaginar a sensação de ser alguém castigado em outra nação, vivendo junto a um povo inimigo, e ainda ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, ou na cova dos leões. Igualmente, eu não posso imaginar o desespero de pais que correm com uma filha de 2 anos, porque sofreu uma parada respiratória, uma parada cardíaca, enfim, um mal súbito. Consegue imaginar o desespero de pais correndo com uma filha, desesperados, para o hospital? Como presenciou a Sara nessa semana que passou? Também não posso imaginar a luta de uma mãe que acompanha a filha fielmente nas sessões de quimioterapia, sabendo que a doença é grave, mas mantendo de pé a esperança. Ou ainda de um pai que, vendo a mesa vazia, sai de casa todos os dias para tentar conseguir o pão que é necessário para saciar a fome dos seus filhos. Mas o fato é que em cada um desses casos, tanto os bíblicos como os extra-bíblicos, nós podemos enxergar as mãos de Deus socorrendo, sustentando, guardando. Nós enxergamos isso, inclusive, na vida de pessoas não crentes, como a manifestação de uma graça de Deus que é comum a todos os homens. Por isso, meus irmãos, é possível sim suportar as provações, passando por elas com dignidade, sem perder a fé. Pedro, em sua primeira carta,
nos fala a respeito disso. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Olha o que Pedro diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro começa dizendo que Deus é bendito, porque Ele nos regenerou para uma viva esperança, nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma herança que não pode ser corrompida, para coisas maravilhosas que estão reservadas para nós nos céus, embora no presente tempo, por breve tempo e, se necessário, nós sejamos contristados com várias provações. Pastor, quem sabe se é necessário ou não passarmos por determinadas provações? Quem sabe? Fala para mim. Quem? Deus. É Deus quem sabe se é necessário que passemos por provações, para testar o valor da nossa fé, como o ouro que se purifica no fogo. Assim também a nossa fé é purificada, é testada, é provada através das provações. Deus não pede nada de nós que nós não sejamos capazes, nele, não em nós mesmos, nele, de atender. Se Deus exige algo de você, e se você olha para esse algo que Deus exige e fala, é impossível, você precisa descansar os olhos no Senhor, se voltar para Cristo. Pastor, mas não é fácil não. É claro que não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Aliás, Jesus disse que seria difícil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que Ele espera que nós tenhamos? Bom ânimo. Bom ânimo. Está passando pela prova? Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olhe para Cristo. Creia que você é capaz de superar essa prova, na força que o Senhor dá. Como Abraão superou. Você consegue imaginar a caminhada de Abraão com seu filho? Subindo assim, aí no meio do caminho, o pai e o cordeiro. Não, meu filho, fica tranquilo, Deus vai prover e tal. Imagina o coração desse pai. Mas eu já disse aqui e repito, olha a fé desse pai. Ele deixa os dois moços que acompanhavam a caravana e falou, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar a Deus e nós vamos voltar. Como assim vamos voltar? Ele ia matar o filho dele, como é que o filho ia voltar? E aí se a gente for lá em Hebreus, na galeria da fé, Hebreus 11, o texto diz que Abraão foi justificado sim pela fé, porque ele cria que mesmo das cinzas, Deus podia dar vida de novo a Isaac. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso é fé. Isso é a confiança na providência de Deus. A situação está terrível.
não vejo solução, mas eu preciso olhar com os olhos da fé e enxergar que Deus, em sua providência, pode nos dar a solução para o nosso problema. E, finalmente, meus irmãos, quando Deus pede que façamos um sacrifício e o obedecemos, Ele mesmo providencia a solução. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Em quantas oportunidades a Bíblia e a história da igreja nos apresentam passagens incríveis de superação, de vitórias inacreditáveis, de milagres, em situações onde não havia nenhuma esperança. O filho pródigo que volta para casa, o filho da viúva que é ressuscitado, o paralítico que não recebe nem prata nem ouro, mas recebe a capacidade de andar, o missionário que sustentou orfanatos sem nenhum recurso material próprio, só contando com a providência divina. Sabe quem é? George Miller, é isso? Oração. Acordou de manhã, não tem nada para comer. Vamos orar. Simplesmente vamos orar. E aí quebra, tomba a carruagem real que estava levando os pães para o rei da Inglaterra, na frente assim, ó, tombou. E aí o pão ficou meio amassadinho, né? Não dá para levar o pão meio amassadinho para o rei, né? E aí, olha, ninguém bate na porta. Moço, tombou a carruagem aqui, ó. Estava levando para o rei os pães lá para o palácio, mas ficou meio amassado, meio, né? Não dá para levar. O senhor aceita? Providência de Deus. Naquilo que parecia impossível, a providência de Deus. Quer outro exemplo? O jovem pregador escocês, que podia se salvar de um naufrágio, mas aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo nas águas geladas do Oceano Pacífico. Estou falando de John Harper no Titanic. Naufragou o Titanic. John Harper era um pregador, estava com a boia, podia se salvar. Entregou a boia para um homem e falou: você é salvo. O homem não sabia o que responder. Aliás, o homem, antes de entregar a boia, afundou. Na hora que subiu, ele deu a boia dele para o homem. Você é salvo? Ah, não sei. Ah, passou mais um tempo, você é salvo. Anunciou o Evangelho. Sim, eu sou salvo. Eu entrego agora a minha vida a Cristo. Esse homem deu testemunho depois, no encontro dos sobreviventes. Naquele dia, a minha vida foi salva 2 vezes. Foi salva do naufrágio e foi salva por um homem chamado John Harper, que pregou o Evangelho para mim, e Cristo salvou a minha vida. Ou ainda a história do reformador, que morre na fogueira, mas antes pede que a mão que traiu Jesus, a mão que assinou a traição, queime primeiro, porque se arrependeu de ter traído Jesus. Falou: essa minha mão que traiu Jesus, queime ela primeiro. E ela queimou primeiro, arcebispo Thomas Cranmer. Todos esses são apenas pouquíssimos exemplos da ação de Deus em favor do seu povo. Ora suprindo, ora capacitando para a obra, ora encorajando para o martírio. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nós já ouvimos na escola dominical hoje de manhã o presbítero Vitor falando a respeito da encarnação do Verbo, da concepção de Jesus, do seu nascimento, do milagre envolvido nisso. E aqui a gente mais uma vez vê um anjo falando com Maria. Como é que pode ser isso? Eu nunca tive contato com homem algum. Vai ser. Você vai receber esse milagre na sua vida. E não é só você não, Isabel também vai receber um milagre na vida dela. Aliás, já recebeu, já nasceu João Batista, já nasceu o primo do seu filho. Já nasceu aquele que é o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho, aquele que disse que não é digno nem de atar as sandálias do próprio primo. Já nasceu. E o seu filho também vai nascer. Esse ente santo que há de nascer de você, vai nascer de uma maneira especial, miraculosa. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Qual a maior providência de Deus dada ao homem? A maior manifestação da providência de Deus dada ao homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior manifestação da providência de Deus dada ao homem. Era impossível Jesus nascer do jeito que nasceu. Impossível aos homens, mas possível a Deus. O nascimento de Cristo envolve sacrifícios. E a história de Abraão e Isaque nos apresenta uma realidade tipológica. Aponta para algo. Assim como Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho para a glória de Deus, o próprio Deus entregou o seu filho como sacrifício em favor da salvação dos seus eleitos. No primeiro caso, o sacrifício não chegou a ser consumado, pois Deus providenciou um cordeiro que substituiu Isaque. Mas no segundo caso, o sacrifício foi consumado, porque Deus também proveu um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que foi morto em favor da sua igreja, do seu povo. E por isso, meus irmãos, diante dessa maravilhosa providência de Deus em favor do seu povo, nós devemos louvá-lo, nós devemos nos alegrarmos até com as provações. Pode parecer ilógico, irracional, um incrédulo ouviria isso da minha boca e diria: pastor, o senhor está ficando louco. Como se alegrar nas tribulações, nas provações? Sim, as provações podem ser instrumentos divinos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso bem. Deus pode nos provar. Deus não exige nada de nós que não sejamos capazes
de atender. E Deus, quando prova, e quando obedecemos ao Senhor na prova, Ele mesmo providencia o socorro. Ele mesmo providencia a solução. Foi assim com Abraão e seu filho Isaque. Foi assim com Jesus Cristo. A maior provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero orar com você. Por você e por mim. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. E quero desafiar você, que porventura está passando por alguma prova difícil. A gente passa por provas o tempo todo. Mas tem aquelas que são mais, não é? mais, não é? Que doem mais, que custam mais, que nos trazem mais choro. Se você está passando por provas, coloque isso agora diante do Senhor. E peça para Deus. Senhor, me dá a capacidade de passar pela prova, aprovado. De ser aprovado na prova. Senhor, entra com a tua providência no meio da prova. Vamos pedir isso para Deus? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, somos limitados, ó Deus, e além disso, sofremos influências, ações, que são externas a nós. Nós não conhecemos o dia de amanhã, nenhum de nós sabe exatamente o que está acontecendo plenamente agora em nosso corpo. Não sabemos. Não sabemos muitas coisas. Não sabemos nem o que acontecerá conosco ou o que está acontecendo agora no mundo, em lugares onde nós não temos alcance com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Não sabemos. Mas o que sabemos e confessamos é que nada é impossível ao Senhor. Nada, Senhor. E que em sua providência o Senhor nos prova para o nosso bem, nos prova para a aprovação, nos prova para que a nossa fé seja aumentada, acrescida, purificada. Nós entendemos que é completamente lícito, legítimo ao Senhor nos provar. E não cabe a nós, na realidade, não depende da nossa aprovação que o Senhor assim o faz. Pois o Senhor é soberano. O Senhor governa, dirige, dispõe todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Mas, ó Pai, é inegável que algumas provas pelas quais passamos são muito duras, muito difíceis. Nós olhamos para algumas delas e imaginamos, nós não conseguimos. Não é possível vencê-las. Por isso clamamos pela força que o Senhor dá. Pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus. Nos ajude a vencermos, no poder do Espírito Santo, as provas a que somos submetidos. Fazermos isso para a glória do Teu nome. Fazermos isso olhando para Cristo, que suportou a maior das provas, a morte na cruz, a morte da vergonha, a morte da indignidade, todo o sofrimento físico, emocional, toda a ira do Senhor, voltada para o seu Filho, porque nele foram lançados os nossos pecados. Ajuda-nos a olhar para Cristo,
para que não desanimemos, para que não desmaiemos em nossas almas, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a passarmos pelas nossas provas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Senhores presbíteros,